Você conhece algum deficiente visual completo, ou seja, que não enxerga absolutamente nada? Que saia na rua sozinho, ande de bicicleta ou até mesmo de patins? Jogue videogame? Pois é isso que você vai ver no programa de hoje. Eu sou a Sara Braga e este é o Minutos de Saber do programa Verdades e Mentiras. Hoje nós vamos falar sobre o jovem americano Ben Underwood, que nasceu em Riverside, na Califórnia, em 1992. Ele foi diagnosticado com câncer nas retinas aos 2 anos e teve os olhos extraídos cirurgicamente aos 3. Esse é um caso muito importante para o científico espiritualismo, né, Felipe? Sim, lá. Sem dúvida. O científico espiritualismo precisa muito do conhecimento do funcionamento do cérebro e da mente, né? E um fenômeno, como foi o caso Ben Underwood, é extraordinário para nós. Nos permitiu fazer uma série de sondagens, especulações sobre dimensões ainda desconhecidas do cérebro. Afinal de contas, esse menino perdeu os 2 olhos e rapidamente aprendeu a enxergar sem eles. É impressionante. Né? Algumas coisas ele conseguia fazer, conseguia enxergar melhor do que nós que temos os 2 olhos funcionais. Rapidamente o Ben aprendeu inclusive a usar as suas próprias próteses, né, oculares, e a gente olhava para ele, dava a impressão que ele não tinha problema nenhum, de tão natural que ele era com a própria deficiência visual. Era realmente uma coisa assustadora, e o legal disso foi que ele mostrava uma naturalidade, uma tranquilidade e uma alegria de viver, né, que quem via o rapaz no dia a dia nunca imaginaria que ele tinha uma deficiência visual completa. Verdade, nos vídeos que eu andei vendo sobre ele, são impactantes, são impressionantes. Inclusive nos vários vídeos que eu vi, o Ben aparecia fazendo coisas incríveis, assombrando as pessoas, andando de patins, jogando basquete e acertando o cesto, fazendo acrobacias com a bicicleta. E o que é mais impressionante, ele jogava videogames, inclusive de costas para o monitor. Num outro vídeo, por exemplo, ele aparece conduzindo uma trilha numa espécie de passeio ecológico com amigos deficientes visuais. E por causa dessas impressionantes habilidades, né, que ele adquiriu, ele acabou chamando a atenção de alguns cientistas. O que é que os cientistas acham a respeito, Felipe? Fizeram muitas pesquisas, né, sobre essa incrível capacidade do Ben. Eles concluíram que ele é um caso de ecolocalização humana. Que ecolocalização é um sistema de orientação espacial usado por morcegos e por golfinhos. É como se ele fosse um morcego humano, ou um golfinho humano. Então, em princípio, o que acontece? O Ben, como outros jovens que também já demonstraram essa capacidade, o Ben ele fazia estalidos com a boca, assim, ou batia a palma, e o que dizem os cientistas é que o som dos estalidos que ele produzia e as palmas produziam ondas sonoras que batiam nos obstáculos e retornavam para processamento no cérebro dele na área visual. Nossa. Então assim ele conseguia ter uma noção espacial de objetos que estavam até 30 metros distantes dele. Dessa maneira ele conseguia andar na rua sem bengala, ele conseguia se orientar de forma extraordinária, andando de bicicleta, de skate, de patim, né, desviando dos obstáculos na rua, coisa que eu, por exemplo, enxergando, não consigo fazer. E ele, entre outras coisas, né, conseguia ajudar a família quando faltava luz, porque quando faltava luz, dizia a mãe dele, né, a Aquaneta, né, que era a mãe dele, e quando faltava luz ele ia na frente, porque ninguém enxergava nada. E como ele tinha essa capacidade, né, de ecolocalização, ele ajudava a mãe e os irmãos a se situarem dentro da casa na escuridão. Que incrível. Então era uma coisa espetacular. E pouca gente sabe, né, que a ecolocalização humana já é um conceito científico desde a década de 1940. Só que não existia ainda uma comprovação dessa capacidade em seres humanos. Hoje nós temos vários casos que têm sido estudados por especialistas
em ecolocalização humana. E o Ben foi certamente o mais famoso, aquele que, né, foi a programas de televisão, como da Oprah e vários programas de rádio e televisão. Inclusive aqui no Brasil também ele apareceu em programas aqui de televisão, em documentários. E ele foi uma coisa notável, né? Porque ninguém acreditava que aquilo pudesse ser real. Muitos pensavam que era uma brincadeira e que ele podia enxergar de algum jeitinho e tal e tal. O fenômeno era tão extraordinário que muitas pessoas achavam que tinha que ser impossível, né? Ninguém sem os dois olhos poderia fazer o que ele fazia. Mas a verdade é que ele realmente teve os dois olhinhos extirpados aos 3 anos de idade e não conseguia enxergar nada. Então, esse fenômeno é muito importante para nós que estudamos o científico espiritualismo, porque ele sinaliza que talvez todos nós tenhamos uma capacidade de ecolocalização latente. Quem sabe, né? Lá dentro de nós não tem alguma coisa parecida e que a gente possa recorrer a isso caso algum de nós, por uma infelicidade, venha perder, né, a visão. É verdade. E, gente, infelizmente, o Ben faleceu em 19 de janeiro de 2009, aos 16 anos. O câncer retornou e dessa vez não teve jeito. A mãe dele, a Aquaneta Gordon, criou a Fundação Ben Underwood para ajudar crianças carentes. Sim, e aí está o endereço para vocês da fundação, né? E é muito importante, né, que a gente não deixe episódios importantes como esse, né, morrerem, caírem no esquecimento. Né? Fenômenos como o do Ben Underwood são muito importantes não só para nós que estudamos essas coisas, mas para todos aqueles que querem de fato conhecer um pouco mais sobre as potencialidades da mente e do cérebro humano. Né? Então, eu gostaria que vocês aí fizessem os seus comentários, caso vocês tenham conhecimento de pessoas que tenham potencialidades parecidas, escrevam para nós. Nós sabemos de outros casos de jovens que também demonstraram esse poder de ecolocalização e que estão sendo hoje estudados por cientistas. Mas quem sabe você aí conhece um outro caso que possa ser de interesse para nós. Escreva, faça os seus comentários, tá? E não esqueça de ativar o sininho, inscrever-se no nosso canal para que a gente possa passar para vocês outras coisas interessantes como essa. É isso aí, gente. E se você gostou do vídeo, também, por favor, deixe o seu like para nos ajudar. Muito obrigada pela sua participação, por ter assistido esse nosso programa. Um grande abraço e até o programa da semana que vem. Obrigada, Felipe. Obrigado. Tchau, gente. Tchau.